E o tema desse ano é o Espírito Santo. É exatamente hoje que nós vamos falar dele, ele que está aqui. E para que você possa ter noção, entender um pouco a respeito do Espírito Santo, nós temos que entender um pouco também da Trindade Santa. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade quem é? O Pai. A segunda pessoa da Trindade é o Filho. E a terceira, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como entender a Trindade Santa? Não é três deuses. Eu já dei muitos estudos sobre a Trindade Santa. Não existe três deuses. Existe um só Deus que age e se manifesta em três dimensões. Um só Deus que se manifesta em três dimensões. A primeira dimensão, ele está como o Pai. A segunda dimensão, ele está como Filho. E a terceira dimensão, ele está como o Espírito Santo. Na primeira dimensão, como o Pai, ele está em uma função de Criador. O Deus Criador. O Deus Pai, Criador de todas as coisas. Na primeira dimensão, ele está como Deus Criador. Na segunda dimensão, que ele está como Filho, ele está numa condição de executador, ou administrador. Quando Deus Pai, ele quer vir ou agir na dimensão do Filho, ele está numa dimensão de gerenciar. Mas quando ele quer materializar as bênçãos celestiais, ele está numa dimensão do Espírito Santo. A segunda dimensão, ele está como executar. O Filho executa. O Espírito Santo, ele materializa. Não é três deuses, é um só Deus que ele age em três dimensões. Deus Pai como Criador, Deus Filho como executador e o Deus Espírito Santo como materializador. Isso quer dizer, uma das funções do Espírito Santo é transportar Jesus na nossa vida. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o pecador ao arrependimento. Para que um pecador se arrependa, tem que haver a ação do Espírito Santo para convencer o pecador e se arrepender. A função do Espírito Santo, ou uma das funções é essa: convencer a pessoa do pecado. Igreja, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não éramos convencidos do pecado. A gente não se arrependia do pecado. Porque não havia dentro de nós algo para nos convencer. Ei, é pecado isso. Isso me entristece. Por isso que nós, ou um ser humano que não tem o Espírito Santo, está mergulhado no pecado, atrelado ao pecado, cometendo o pecado, mas não tem uma consciência para que possamos se arrepender daquele mal que faz mal e entristece o Espírito Santo. É por isso que o homem vai de mal a pior quando não tem o Espírito Santo. É por isso que a pessoa sem o Espírito Santo,
Quanto mais peca, quer pecar e gosta de pecar. Imagine uma pessoa que está na prostituição, quanto mais prostitui, quer prostituir. O assaltante, quanto mais rouba, ele quer roubar. Porque não tem dentro dele algo para convencer ele que aquilo é pecado, que aquilo entristece o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que não é nós que escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolhe. Nenhum de nós, pela nossa natureza pecaminosa, a gente escolhia Deus. Foi uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo chegou no nosso espírito, ele chamou pelo nosso nome e disse: fulano, ei, pois não, Espírito Santo, eis-me aqui. E na hora que nós demos um ok para o Espírito Santo, ele encontra uma brecha e ele implantou, através dessa brecha no nosso coração, ele implantou uma natureza divina dentro de nós. Ele implantou a natureza de Cristo dentro de nós. O que o Espírito Santo quer a partir daí? A cada dia nos convencer do erro, do pecado, nos levando a uma prática de santidade. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele impulsiona dentro de nós a uma santificação. Só que depende muito de nós. O processo de salvação acontece no ato que a pessoa se arrepende, aceita Jesus como um Senhor e Salvador. A salvação, ela nasceu automaticamente na vida de uma pessoa que se arrependeu e aceitou Jesus. Mas a transformação de vida, ela não acontece na mesma velocidade que uma alma é salva. Vocês estão entendendo? A salvação, ela é mediante o quê? A fé. Não é porque eu sou bonzinho, porque você dá cesta básica, porque você ajuda os pobres, porque você não bebe, não fuma, não rouba. Não, a salvação não é por aí. Não é porque nós pertencemos a uma igreja ou temos 50 anos de igreja. A salvação não é por aí. A salvação é mediante o quê? A fé. É pela fé. Por quê, pastor? O que nos garante que Jesus morreu na cruz? Você estava lá para ver? O que nos garante que Deus existe? É a fé. Eu não estava lá na hora que Jesus foi crucificado na cruz. O que me garante que o Espírito Santo está aqui? A fé. É a fé que nos garante isso. Então o Espírito Santo, na medida que nós nos vamos se doando para Deus, se lançando para Deus, qual é a consequência disso? O Espírito Santo se lançando na mesma velocidade para nós. Como uma das funções do Espírito Santo é transportar Jesus sobre a nossa vida, aí nós passamos a ser imitadores de Cristo. E a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. Mas nenhum cristão, nenhum ser humano consegue imitar a Deus se não tiver o Espírito Santo. Não consegue. É por isso que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o seu interior. Ele conhece todas as nossas estruturas. E ele jamais vai permitir um peso maior do que você possa suportar. Se até aqui vocês estão suportando essas lutas que vocês estão passando, isso é uma prova que o Espírito Santo está com cada um de vocês. Senão vocês já tinham desistido. Vocês não estariam mais na presença de Deus.
é o Espírito Santo que, quando o cristão está prestes a cair, por uma obra de misericórdia do Pai, eles nos sustentam. E essa é a função do Espírito Santo. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Igreja, seja sensível à voz do Espírito Santo. Você não tem como ir muito longe sem o Espírito Santo. Vocês não têm como entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Vocês não têm como testemunhar a Jesus sem o Espírito Santo. Não tem, igreja. Por que, pastor? Tantos e tantos crentes estão dando péssimos testemunhos, entristecendo o Espírito Santo, por uma única razão: o pecado. Se tem uma coisa que o Espírito Santo não pode contemplar, é o pecado. Se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é o pecado. No livro de João, capítulo 14, versículo 16. Observe uma coisa. Jesus estava com os discípulos. Jesus estava com os discípulos. E ele fala isso para os discípulos: e eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. Observe, o Filho, Deus está aqui na condição da segunda pessoa da Trindade. Jesus está dizendo, aqui é Jesus que está falando, rogarei ao Pai, não é isso? Rogarei, aqui já tem a segunda pessoa da Trindade. E aqui está dizendo, Jesus está falando para os discípulos, na pessoa da segunda Trindade, Jesus estava falando com os discípulos que ele ia rogar ao Pai que enviasse outro. Quem é esse outro Consolador? Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco o quê? Observe uma coisa. O que Jesus está falando para os discípulos é que a missão do Senhor estava chegando ao fim aqui nessa terra. Ele estava dizendo para os discípulos que Jesus não poderia ficar o tempo todo com os discípulos, mas que ele iria para a cruz morrer, ser crucificado lá na cruz, ressuscitar o terceiro dia. Mas a promessa do Senhor Jesus Cristo era que o Pai enviaria quem? O Espírito Santo, o Consolador. Eu não entendo, igreja, qual a dificuldade que um cristão tem de entender o Espírito Santo. Foi Ele que nos convenceu do pecado. É Ele quem te dá sabedoria, entendimento. É Ele que te sustenta para que você não caia. O Espírito Santo, Ele é sensível. Igreja, na hora que cada um de vocês começar a alinhar mais a sua vida com o Espírito Santo, a sua comunicação com o Espírito Santo, eu tenho batido aqui sempre na tecla, para que vocês melhorem a comunicação com o Espírito Santo, que vocês desenvolvam, que vocês a cada dia busquem esta habilidade do Espírito Santo, a conversar com Ele, a bater papo com Ele, a desabafar com Ele as suas dificuldades, os seus problemas. Você precisa conversar com o Espírito Santo, fazer dele o seu melhor amigo. Converse com Ele. É assim que geralmente, igreja, aonde eu vou, eu estou conversando com o Espírito Santo. Esta habilidade você vai desenvolvendo de você, que
vai ter momento que você não precisa estar abrindo a sua boca para você falar com o Espírito Santo. Devido a alguns ambientes que você esteja trabalhando, você não vai poder estar no teu trabalho e estar falando. O Espírito Santo, meu amigo, o Senhor pode me ajudar? Eu estou tendo dificuldade de entender a tua palavra, tenho dificuldade. Você não vai poder em determinados lugares estar falando isso. Mas quando você desenvolve na sua mente essa habilidade de estar falando, porque você entende que o seu pensamento é uma palavra dita para Jesus. Eu entendo quando eu estou pensando, eu estou me comunicando com Deus. Eu entendo que Deus, Ele é onisciente, Ele está ciente de todas as coisas. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã. Ele sabe o que eu vou pensar daqui a 10 anos. Então não adianta eu tentar, amada igreja, esconder de Deus os meus pensamentos. Não faz isso. Crie de você essa habilidade. Pastor, a partir de hoje eu vou melhorar minha comunicação com o Espírito Santo. Eu vou fazer dele meu melhor amigo. Eu vou conversar bastante com o Espírito Santo. Eu não vou me deitar sem antes eu conversar com o Espírito Santo. Eu quero dormir na minha mente conversando com o Espírito Santo. Eu quero acordar de manhã, ou mesmo assim que eu abrir os meus olhos, eu mentalizar o Espírito Santo. Porque eu estou entendendo e compreendo que o Espírito Santo, Ele lê os meus pensamentos, Ele ouve os meus pensamentos. Eu entendo que os meus pensamentos é palavras no mundo espiritual. Eu vou preparando a minha mente. Aí o que eu faço muitas das vezes? Dificilmente eu pegar meu carro para dirigir, para não estar conversando com o Espírito Santo. Vou para o meu trabalho, dirigindo o carro. E muitas vezes as lágrimas vai descendo. Espírito Santo. E hoje, Espírito Santo, onde que o Senhor vai me enviar hoje? Espírito Santo, há tantas pessoas agora marcadas pelo Senhor, mas que agora essas pessoas que estão marcadas pelo Senhor, estão nas trevas, está mergulhado no pecado, escravizado por Satanás. Espírito Santo, humanamente, eu não tenho como saber onde estão essas pessoas. Espírito Santo, me mostra essas pessoas. Espírito Santo, eu não quero voltar para casa de mão vazia. Espírito Santo, no dia que eu não servir mais para servir o Senhor, o que eu estarei fazendo nessa terra? Me usa, Espírito Santo. Onde tem uma pessoa que está sofrendo? Espírito Santo, eu não quero perder tempo com quem não quer nada, mas eu quero dedicar o meu tempo para aquele que quer alguma coisa. Espírito Santo, eu já perdi muito tempo cuidando de pessoas que não querem nada. Há muitas pessoas que querem ajuda, mas há muitas também que se ajudam. Há uma diferença aqui. Pessoas que se ajudam e pessoas que querem ajuda. Pessoas que querem ajuda, tu vai passar o resto da tua vida ajudando essa pessoa, mas ela não se ajuda, ela quer ajuda. Ela vai sempre andar com suas pernas e não quer andar com suas pernas. Jesus tem pressa em salvar almas, mas tudo vai começar aqui. E eu vou melhorar aqui. Eu vou melhorar a forma de eu pensar. Eu vou desenvolver na minha mente essa habilidade de comunicação com o Espírito Santo. Igreja, a tua mente fica impregnada com Deus. Você vai chegar em um crescimento espiritual, que a sua vida, ela já é uma oração. A sua vida já é uma oração. A sua vida já é uma pregação. A sua presença é a presença do Espírito Santo. Porque você tem tanta convicção que o Espírito Santo, ele está tão alegre com você, devido a uma vida de santificação.
O Espírito Santo, ele tem acompanhado a sua trajetória. Ele sabe por onde vocês andaram hoje. É Espírito Santo, igreja. Sem o Espírito Santo, não há pregação, não há louvor, não há evangelho, não há Bíblia, não há nada. Eu preciso entender que o Espírito Santo, ele é o centro da minha vida. E eu tenho que chamar isso para dentro de mim. Tudo acontece aqui. Porque eu entendo que um pensamento é a palavra dita para Deus. A sua vida começa a mudar a partir do momento que tua mente começa a mudar. Você está preparado, igreja? Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está alinhado com você. Você entende muito bem que é a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é Ele que está aqui. Não é Jesus que está aqui mais fisicamente. Ele está através do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é transportar Jesus na minha vida, para que nós venhamos se encaixar na palavra: sejais os meus imitadores. É isso que o mundo lá fora está precisando ver em mim e você. É essa fome, é esse desejo. O mundo quer ver em mim, em você, Jesus. Mas como é que o mundo vai ver Jesus em você, se o Espírito Santo não está habilitado dentro de você? Porque é Ele quem transporta Jesus. Quando João 14, 16, ele dizia para os discípulos: eu vou rogar ao Pai, para que Ele dê outro Consolador. Aquele momento, Jesus era o Consolador dele. Mas Jesus sabia que teria que ir para a cruz cumprir uma missão, e Ele não poderia mais estar com os discípulos. Mas Ele prometeu derramar o Espírito Santo sobre os discípulos. Geralmente eu tenho falado assim: por que na área de libertação, que é uma área tão escassa, que é uma área tão ausente na igreja atual, ou melhor, uma área muitas das vezes desconhecida pela igreja atual? Quando eu abro a boca e digo assim: expulsar um demônio é tão simples como orar. Por quê, pastor? Porque isso não é obra do Espírito do homem. Isso não é obra do homem, é obra de quem? Do Espírito Santo. Por isso que eu digo que essa parte é fácil. A questão é que nós criamos uma mentalidade tão errônea, tão errada, tão fajuta, que a gente se coloca como fracassado, como derrotado, como se a obra de Deus é feita pela força do homem. Não é. É pela nossa fé. É pela uma vida diante do Senhor. É isso que eu digo, que essa parte, ela é simples e fácil. Por que que a igreja ignora tanto e vê como um bicho de 7 cabeças? É muito simples explicar isso. Como que você pode enfrentar ou ver os seus inimigos invisíveis como um Golias, como um gigante, e você pequeno? Quem diz que você é pequeno? Quem diz que você é pequeno? Você é grande em Cristo Jesus. Os piores demônios, mesmo você um crente que está fraco espiritualmente, é mais forte do que os piores demônios do inferno. Para eles não tem mais jeito, mas para você tem jeito sim. Você respira, você pensa, você está vivo. Enquanto você respira esse oxigênio, nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente. Tudo é o Espírito Santo. No momento que você é mulher cristã, que vai colocar uma roupa, não esqueça que o Espírito Santo está te olhando. Pergunta para o Espírito Santo:
se é que você tem intimidade com o Espírito Santo, se é que você é sensível ao Espírito Santo, pergunta para ele: Espírito Santo, eu vou sair com o Senhor agora. Olha para aqui, tá bom essa roupa? Pergunta, ele vai te responder. Você ouve a mesma coisa. Quando você estiver nos lugares, onde quer que você vá, mentalize isso. Eu estou andando de mão dada com o Espírito Santo. Por isso que eu preciso honrar esse Espírito Santo de mim. Eu tenho que ter o prazer de falar do Espírito Santo na minha vida. Porque é o Espírito Santo que eu peguei na mão, que eu não vou soltar, que eu tenho honra de estar ao lado dele, ele vai transportar Jesus na minha vida. E eu vou passar a mostrar Jesus para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai conseguir ver brilho diferente, vida diferente. Mesmo você no meio de uma multidão, no meio de tantos incrédulos, a sua luz vai brilhar. Você vai ser diferente. Diferente no ir, no voltar e aonde estiver. Porque você tem um zelo pelo Espírito Santo. O temor do Espírito Santo. Você melhorou tanto a sua comunicação, melhorou tanto o seu relacionamento, que o Espírito Santo tem prazer de andar com você. Como Jesus é o maior especialista em encontrar pessoas perdidas, e não foi dada aos anjos para ir nas trevas e pregar o Evangelho, foi dado para mim e para você. Então o Espírito Santo, como vê que tem pessoas marcadas pelo Senhor Jesus, para que seja alcançada, o Espírito Santo vai conduzir você às pessoas perdidas. E quando ele não conduz você às pessoas perdidas, ele vai trazer as pessoas perdidas para você. A sua vida começa a ser diferente. Diferente porque você tem crido no Espírito Santo. Você está tendo reverência ao Espírito Santo. Você começa dentro de você criar isso, essa responsabilidade. Eu vou trazer para mim essa responsabilidade. Igreja, é impossível que a sua vida não tenha um brilho do Espírito Santo. Mas sem o Espírito Santo, você tenta testemunhar Jesus, só tem uma máscara. Essa máscara, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Não adianta maquiar. Não adianta botar máscara. Não adianta se esforçar para estar em cima do altar, dizer que eu sou pastor, que você é crente. Sem o Espírito Santo, não vai longe. Mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair. Porque não tem como testemunhar Jesus. O Espírito Santo, o que ele faz dentro de nós? A primeira obra que ele faz é dentro de mim, é dentro de você. É transformação. Não é mudança de vida. Mudança de vida, muitas das vezes não precisa de Deus. Está ali o doutor Silvio. Aí, digamos lá, doutor Silvio numa clínica trabalhando lá, e chega o cara lá com a cirrose hepática, e ele diz: ou você para de beber ou morre. Rapaz, o cara toma tão susto tão grande, disse: agora eu vou parar. Ele teve uma mudança de vida, ele parou, teve uma mudança. Mas transformação de vida, só o Espírito Santo é quem faz dentro de nós. Há muitos crentes que eles não passaram por uma transformação de vida, eles passaram por uma mudança de vida. É diferente isso. Tem aparência de crente, mas não é. Tem aparência de que vive, mas está morto espiritualmente. O Espírito Santo, ele é capaz de colocar e criar dentro de nós domínio próprio. Domínio. Diante das lutas. O Espírito Santo nos dá força para que nós possamos ter domínio em nossas lutas. Ele trabalha de dentro para fora. A religião trabalha de fora para dentro, mas o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Quem vai dizer que você é crente
não é você. É teu marido, é tua esposa, é teus vizinhos. São eles que vão dizer quem você é. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos como testemunhar Jesus. Seja sensível ao Espírito Santo. Senão a gente vai, ou muitos vão correr o risco de envelhecer dentro da igreja e não passar por transformação. Passaram por mudança, mas não transformação. O Espírito Santo é capaz de pegar o homem violento e deixar igual uma seda. É capaz de pegar o fofoqueiro com a língua do tamanho de uma gravata e deixar o tamanho normal. Você controlar a sua língua, controlar os seus pensamentos, você controla tudo. Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, né, gente? Mas como é que eu vou ter ou passar por essa transformação se eu não der lugar ao Espírito Santo?